Pai do Senhor, queridos, boa noite. Eu estou entrando em mais essa live que eu gostaria de pedir aos irmãos que nesse exato momento, temos alguns minutinhos aí ainda para as 19 horas, eu queria que os irmãos fossem adentrando e nós vamos aguardar como sempre alguns minutinhos para que os irmãos adentrem esta live para que compartilharmos uma palavra da parte do Senhor. Amém, queridos? É uma alegria nesta terça-feira chuvosa, mas nos encontramos aqui novamente. E eu me sinto muito feliz por poder estar com os irmãos esta noite novamente. Amém, queridos? Irmã Marisa, irmã Eliana, por favor, compartilhe. Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe, irmã Eliana. Compartilhe conosco aí no grupo, irmão da igreja. Eu repito sempre, irmã Claudenice, a paz, filha, Deus abençoe. Irmã Márcia, paz, povo de Deus. Eu sei que muitos assistem essa live, mas eu gostaria que os irmãos da igreja, neste exato momento, adentrassem. Faltam alguns minutinhos aí para as 19 horas, pelo menos no meu relógio aqui, 2 minutos para as 19. Muito bem, Deus abençoe. Bom, Daniel, Deus abençoe, querido. Alegria, viu? Vamos lá, irmão, já temos aí pelo menos 14 pessoas. Irmã Maria Brito, Deus abençoe. Irmã Marisa, boa noite, paz. Irmã Queles, Deus abençoe, filha. Irmã Sandra Reis, Deus abençoe, irmã Sandra. Graças a Deus. É um público aí fiel, né? Que bênção. Graças a Deus. Muito bem. Pelo menos mais um minutinho. Paz, queridos. Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Vamos orar. Nós demos início a... Thaís, Deus abençoe, irmã Thaís. Boa noite. Nós começamos um estudo semana passada sobre avivamento, falando sobre um encontro renovado com Deus. E eu quero ver se conclui este assunto na noite de hoje. Muito bem, para isso eu conto com a participação dos irmãos aí. Graças a Deus, está aumentando e muito o nosso número aqui de irmãos. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Nós lemos um texto e acredito que não preciso reprisar, mas o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7 e versículo de número 14, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, descerei e sararei a sua terra. É um texto muito conhecido da igreja, de todos os irmãos. Mandeise, a paz, filha. Deus abençoe, irmão Carlos. Deus abençoe, irmão Carlos. E nós começamos a falar sobre esse texto semana passada. Maria Lúcia, Deus abençoe, filha. Mas antes de mais nada, eu quero fazer uma oração para concluirmos este assunto. Amém, irmãos? Vamos orar? Ore comigo aonde você está aí agora. Pai Santo, Pai amado, te agradeço por este momento, pelo privilégio e oportunidade, Pai, de estar na tua presença, pelo privilégio, a Deus, de ter os teus filhos neste exato momento nos acompanhando, nos assistindo por essa live. Quando a igreja passa por um momento delicado, e não somente a igreja, mas este mundo, as pessoas de bem, meu Pai, todos inseridos no mesmo contexto. Ó Deus, eu quero te pedir, continua dando-nos a tua graça, sabedoria, Senhor, a unção na tua palavra, para podermos aqui falar da mesma. Aqueles que vão ouvir, meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Meu Deus, eu peço uma grande bênção, uma grande vitória sobre as famílias aqui representadas que estão, Senhor, ouvindo e vendo neste momento por aqueles que ainda hão de ver.
que toda barreira de Satanás seja quebrada, que todo laço, toda seta maligna seja desfeita, meu Pai. Porque o certo é que se a trombeta soar agora, nós estamos prontos para subir para a tua glória. Pai querido e santo, mas enquanto estamos aqui, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos vitória, eu te peço, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, amados? Eu quero dar continuidade, vamos ver se concluímos este assunto hoje. Bom, Adriano, Deus abençoe. Malu Rodrigues, Deus abençoe, queridos. Irmãos, nós começamos a falar semana passada sobre um encontro renovado com Deus. Nós falamos que devemos fazer do avivamento uma palavra amiga do cristão, para aquele que ouve. Falamos aqui, inclusive, sobre alguns aspectos daqueles que ouvem, inclusive a mensagem sobre avivamento. Falamos que as inscrições ou as instruções da Escritura, de Gênesis e Apocalipse, é um livro sobre avivamento, renovação e recomeço, que ela nos encoraja a esperar ansiosamente por avivamento e ordena-nos a buscá-lo comprometidamente. Irmãos, falamos sobre muitas igrejas que precisam de um aquecimento do coração. Falamos também sobre o ministério e que é, pastor Luiz Gregório, paz querido, Deus abençoe. Falamos sobre o ministério, que é uma ocupação perigosa. Em que sentido? Irmão Ademir, Deus abençoe, amém, querido. O ministério é uma ocupação perigosa. Em que sentido, querido? Justamente porque o próprio Charles Spurgeon, ele escreveu no século passado que deveria nos deixar em permanente alerta espiritual. E não poucas vezes flagelamos a igreja, quando o chicote deveria ser aplicado em nossas próprias costas. Deveríamos lembrar que somos parte da igreja e que a nossa falta de avivamento até certo ponto causa falta de avivamento na igreja como um todo. Ou seja, nós precisamos entender que avivamento ele começa do púlpito, começa do sacerdote, começa dos líderes, dos ministros, para a igreja, para o povo. Ou seja, muitas vezes nós temos que olhar para nós mesmos e encontrarmos em nós esta chama que, quem sabe, na vida de muitos já se apagaram. Porque todo dia, a todo instante, nós temos que estar atento para viver o avivamento de Deus na nossa vida. Eu disse também que avivalistas, ou aqueles que são avivados, eles partem do princípio de uma insatisfação, e vamos chamar aqui de insatisfação santa, ou seja, quando se perde o primeiro amor, quando líderes estão com a vida cheia de pecados, quando a igreja mundaniza-se, ou seja, o mundo, ele entra dentro da igreja, e também a igreja perde o seu senso de encantamento. E quando falamos de igreja local, queridos, precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque nós somos a nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, e precisamos proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós não podemos perder isso de vista, nós temos que ter essa satisfação, não podemos perder este encantamento de servirmos a Deus com integridade de fé. E eu disse também quando é que se necessita, ou quando necessitamos de um avivamento. E eu disse aqui, quando há falta de amor, quando há desunião e divisão, quando há mundanismo na igreja, quando há pecado na igreja, quando há controvérsia e a discórdia,
quando a maldade controla a sociedade, quando há um descuido com o pecado. E eu disse que o avivamento, ele revoluciona a igreja. Em que contexto, queridos? Quando a normalidade espiritual é restaurada, quando a oração extraordinária é ativada, quando o pecado é temido como um câncer espiritual, quando milagres são experimentados, quando o sobrenatural continua sendo realidade até os dias de hoje, quando o amor torna-se magnético, ou seja, quando o amor está em uma igreja, o amor ágape, o amor de Deus, as pessoas cuidam umas das outras, como tratariam a Cristo. Ou seja, nós temos que entender que o avivamento, ele é realmente necessário para a igreja, para o povo de Deus. E eu quero, irmãos, esta noite, concluir esta mensagem, dizendo que é hora de acender as fogueiras do avivamento. Quando clamava por avivamento, Spurgeon desafiou leigos a pararem de reclamar sobre seus pastores e pararem de encontrar defeitos em suas igrejas. Ele desafiou os leigos a clamarem em oração intercessória. Ó Senhor, aviva a tua obra em mim. Ele disse aos leigos: vocês não precisam de um novo pregador, um outro tipo de louvor, um outro estilo de pregação, novas maneiras de fazer as coisas, e nem mesmo de gente nova. Vocês precisam ter vida naquilo que tem. Ou seja, ele estava dizendo, precisa ter vida naquilo que vocês já têm, naquilo que vocês já estão juntos e compactuam. Vocês precisam ter vida no louvor, precisam ter vida na pregação, precisam ter vida na comunhão, precisam ter vida de uma forma em que vocês encontrem ela em tudo aquilo que vocês fazem para Deus. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Eu sinto que em alguns lugares, e talvez eu sinto como nos dias de hoje, e olha o que nós estamos passando ou vivendo. Eu sei que alguns agora poderiam inclusive estar comigo aqui, mas eu entendo também que por falta deste avivamento, por falta desta chama acesa no coração, as pessoas estão perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Para alguns os cultos não têm mais graça, para alguns a ministração da palavra já não há mais satisfação ou prazer por parte delas. Para alguns, ouvir falar de Deus hoje é algo que é absurdo. Para muitos irmãos, ler a Bíblia, orar, participar de um momento de comungar com os irmãos e ter comunhão com Deus está cada vez mais raro e mais difícil. E isto pesa nos dias que nós estamos vivendo, na situação em que nós estamos vivendo, há um peso sobremaneira. Por quê? Porque quando nós mais precisamos deste avivamento, nós estamos sentindo a real necessidade por conta daquilo que estamos passando e estamos vendo muita gente que está conformada com a situação. Pessoas que já não sentem, ou seja, a dor, não sentem a necessidade de comungar, de estender a mão, de amar, de ajudar, de orar, de buscar a Deus, de se preocupar com as coisas do Senhor. Antes, aquilo que é material continua falando mais forte, aquilo que é físico continua falando mais forte,
Aquilo que apalpamos, que pegamos, aquilo que nós vemos, continua falando mais forte. Eu não vou negar aos senhores e às senhoras, aos irmãos que estão comigo aí agora. Eu sinto esta falta, eu sinto esta necessidade de voltarmos a ter esta chama do Espírito que queima e que arde em nosso coração, dessa voluntariedade, queridos, que parece não existir mais na grande maioria. Ou seja, tudo que vamos fazer para Deus parece que pesa. Não há uma motivação, não há aquela alegria de se fazer. É porque está faltando avivamento. Hoje temos muito tempo para todas as coisas, menos para ler a Bíblia, para orarmos, para comungarmos, seja com a família, com os irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós não precisamos de coisas novas, nós precisamos ter vida naquilo que já possuímos. E talvez, queridos, seja a hora de superar esta síndrome destrutiva. Que síndrome é essa, pastor? É a síndrome do se eu tivesse. Como assim? Se eu tivesse. O quê? Se somente a gente tivesse um novo prédio. Se tivéssemos mais leigos preparados. Se somente tivéssemos mais dinheiro. Se tivéssemos gente de classe social mais alta. Se apenas tivéssemos outro estilo de adoração. Se somente minha esposa se envolvesse mais, se o meu marido se envolvesse mais comigo na obra. Se somente tivéssemos mais respeitabilidade social na comunidade. Se tudo fosse diferente. Se tivesse mais isso ou mais aquilo. Isto é uma síndrome destrutiva no nosso meio. Por que eu estou dizendo isto? Porque parece que nós colocamos as coisas dentro de um parâmetro para que nós pudéssemos fazer algo maior e melhor para Deus. Para que se o avivamento dependesse daquilo que temos, que construímos ou que conseguimos, como se o avivamento dependesse de um belo templo, de uma bela casa, de uma igreja simplesmente super cheia, lotada de pessoas, como se nós precisássemos ter muito dinheiro, ou se nós tivéssemos recursos materiais em abundância. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem muita gente que pensa que é rico, e disse o Senhor, não tem nada, é nu, é pobre, é miserável. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus conta conosco com aquilo que temos, principalmente com aquilo que somos. Deus conta conosco com aquilo que Ele colocou na nossa mão, ou aquilo que está à nossa volta. Deus conta conosco no trabalho, ou nos talentos que Ele colocou em nossas mãos, e não importa quantos sejam, Jesus disse inclusive para multiplicá-los. Não importa se falamos para 1000, se falamos para 1, se falamos para 20.000 ou se falamos para 10. O que importa é que Jesus quer que nós falemos. O Espírito Santo nos compunge a pregar, a ensinar e a mostrar a realidade de um Deus que tudo pode, que tudo faz, de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso, de um Deus que quer levantar o caído, fortalecer o fraco, de um Deus que quer operar milagres nos dias de hoje, de um Deus que ainda faz coisas extraordinárias e sobrenaturais, de um Deus que quer nos avivar, de um Deus que quer nos acordar e nos despertar deste sono, desta mornidão espiritual, de um Deus que quer que combatamos os demônios, as potestades, ou de um Deus que nos quer cheios do Espírito Santo, cheios da sua graça, da sua glória.
de um Deus que nos quer avivados na sua presença. Não importa os problemas dentro de casa, no trabalho, na igreja, não importa os problemas que temos, não importa as dificuldades que passamos, Deus nos quer cheio do Espírito Santo e avivados na sua presença. Queridos, precisamos parar com este negócio. Ah, se eu tivesse, ah, se eu pudesse. Diga como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, é interessante. Spurgeon dá uma receita para a cura do nosso debilitante vírus. Ah, se tão somente eu tivesse. Com o coração cheio de peso e paixão, ele diz: se você deseja ver um trem mover, olha só, não precisa de uma locomotiva ou uma nova locomotiva ou de 10 locomotivas. Você tenha de acender o fogo, aquecer o vapor para mover o motor que já existe. E é claro, aqui ele estava falando do tempo em que as locomotivas ainda eram movidas por lenha, por fogo. Ele disse: não precisa de uma locomotiva nova, não precisa de 10 locomotivas, você só precisa colocar a lenha, aleluia, nesta locomotiva que está parada e acender o fogo. Deixa eu dizer uma coisa, talvez eu seja uma voz que clama no deserto, talvez muitos não entendam e não compreendem o que se passa no coração hoje do pastor Sandro, como talvez muitos não te entendem. Talvez nós sejamos uma agulha num palheiro, mas precisamos falar, precisamos ensinar, precisamos mostrar à igreja nos dias de hoje que Jesus, ele é o mesmo, que o seu poder, ele é o mesmo, que a sua graça, ela é a mesma, que ele quer fazer, ele quer operar, ele quer ressuscitar mortos espirituais, ele quer renovar as nossas vidas debilitadas espiritualmente, raquíticas espiritualmente. Deus quer que voltemos ao primeiro amor. Deus quer que voltemos a ser incendiados pelo seu Espírito Santo através da sua palavra. Eu creio, preste atenção, eu creio. Eu sei que é um ensino, mas botar algum pregador para ensinar, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Quando falo, irmãos, da palavra, eu sinto esta chama queimar em meu coração. E que você que esteja me ouvindo, me assistindo agora, que Deus te levante, que Deus te reestruture, que Deus renove as tuas forças, que você volte a ser alguém com uma tocha acesa, que você, essa locomotiva parada, volte a ser incendiada para mover os vagões que dependem de você, meu querido. Eu quero dizer também que ele prossegue dizendo que não é de uma nova pessoa ou de um novo plano, mas da vida de Deus nesta pessoa e nestes planos. Isso é o que a igreja precisa hoje. Peçamos ao Senhor, vamos pedir a Deus. Talvez ele esteja pronto para balançar os fundamentos do mundo. Talvez, neste tempo em que estamos passando de coronavírus e desta maldição que veio sobre este mundo, ele esteja pronto a derramar uma influência poderosa sobre o seu povo. Aleluia! Que há de fazer nesta geração uma diferença tão vital como possa ter sido em qualquer época do passado. Deixa eu dizer uma coisa, eu poderia aqui ler muitos versículos, eu poderia abrir a Bíblia com vocês aqui e lermos N versículos, mas eu quero, nesta live tão simples, tão rápida, só expressar o que está no meu coração. Eu creio neste avivamento, eu creio que a igreja vai voltar a ser
tão poderosa. Pastor, o senhor está dizendo que a igreja deixou de ser poderosa? Nunca, jamais. Por favor, não entenda desta forma, porque a igreja ela é de Cristo, e Cristo é o Todo-Poderoso. Isto quer dizer que a igreja sempre será poderosa, sempre. O inferno não pode prevalecer contra ela. Porém, queridos, quando falo de igrejas locais, quando falo de nações que estão sofrendo, que já foram berço do evangelho, nações que hoje estão sofrendo o preço do pecado, da frieza espiritual, e eu poderia citar algumas aqui, mas não há necessidade. Nações que viveram um patamar tão elevado na presença de Deus, que Deus fez maravilhas no meio deles, e hoje vivem uma verdadeira frieza, e por conta do pecado e do mundanismo, estão sofrendo verdadeiras atrocidades. Deixa eu dizer uma coisa, eu creio que esta é a hora, querido, de voltarmos ao primeiro amor. É hora de orarmos mais do que nunca incessantemente. É hora de estarmos na presença do Senhor. É hora de apregoarmos este avivamento nas nossas igrejas, no meio do nosso povo e por este mundo. Não há aqui, eu disse semana passada, não há uma metodologia. Isto aqui não parte de homem. Isto aqui não existe uma fórmula mágica. Por mais que façamos, por mais estratégia que traçamos, não. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se nos colocarmos na presença do Senhor, se nós nos voltarmos para Ele com inteira certeza de fé, eu tenho certeza que Deus vai derramar um grande avivamento. Quem sabe não é este ano ainda. Quem sabe não vai começar por nós. Quem sabe não vai começar aqui por Guarulhos, por São Paulo, pelo Brasil. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus está às portas. Ou nós nos voltamos para Ele e nos rendemos aos seus pés, nos entristecemos com o pecado e o abandonemos, ou a coisa não muda. Eu sei que Deus está trabalhando, mas se a pedra não fosse removida, Lázaro não sairia do túmulo. Preste atenção, querido. Eu fico imaginando, se nós não tomarmos uma posição, se nós verdadeiramente não permitir que o nosso coração se incendeie, e não somente em um culto, não somente em uma vigília, não somente em um congresso, em uma festividade, mas é dentro de casa, é onde trabalhamos, é na rua onde passamos, é onde há muitas pessoas e aonde não há ninguém também. Precisamos dar testemunho. Eu sei o que Deus está requerendo. E às vezes você diz, mas eu não tenho força. Mas Ele é aquele que te dá força. Ele é aquele que te dá graça. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesses dias difíceis que estamos passando. Mas eu creio na bênção. Eu creio na vitória. Eu creio no milagre. Eu creio no avivamento. Eu creio que o mal não vai superar jamais aquilo que Deus projetou para nós. Nós vamos para os céus, mas estamos aqui ainda. E enquanto estamos aqui, a guerra continua, a luta continua. E só vai superar quem estiver cheio do Espírito Santo. Só vai vencer quem estiver avivado na presença do Senhor. Só vai chegar lá aqueles que foram lavados, purificados no sangue do Cordeiro, a verdade, a graça de Deus que está entre nós, foi revelada para nós. Mas temos uma guerra,
Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho que ter paz de espírito, tenho que ter paz no coração, mas também uma revolta. E qual é esta revolta? Revolta contra o pecado, revolta contra o mal, revolta contra as injustiças, revolta contra tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus abomina. Assim é a igreja, assim somos nós. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de um povo, imagine a oração de uma nação, imagine a oração de todos os cristãos nesta terra hoje. Queridos, a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é daquele que teme o nome do Senhor. O ímpio podemos ver até prosperar por um tempo, mas a vitória é nossa, a vitória é do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar por este avivamento, vamos orar para que as igrejas locais voltem a ser uma bênção na sua grande maioria. Igrejas que hoje estão desanimadas, com líderes desanimados, igrejas que estão perdidas em meio a este mundo, líderes que estão perdidos, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Alguns inventando e se reinventando, colocando estratégias e que às vezes são abomináveis diante de Deus. Não precisamos de nada novo, nós só precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós só precisamos voltar ao primeiro amor. Nós só precisamos estar literalmente na presença do Senhor. E eu tenho certeza, você que me ouve, pastor que me ouve, líder que me ouve, ore, busque a renovação em Deus, busque este avivamento pessoal, porque você vai influenciar o seu grupo, você vai influenciar a sua igreja, você vai influenciar o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o seu estado. Você pode influenciar o mundo. Preste atenção. Eu não sei o dia de amanhã, mas de uma coisa eu sei. Deus está trabalhando. Vamos nos colocar nas mãos dele literalmente, na presença dele. Não há nada que Deus não quebre, não há barreira que Deus não derrube, não há problema que Deus não resolva, não há vírus presença do Senhor, não há mal que prevaleça quando o crente está cheio do Espírito. Glorificado é o nome do Senhor. Conto contigo. Você pode digitar um amém aí, você pode dar um glória, crendo. Vamos viver um avivamento, não simplesmente de glória a Deus e aleluia de línguas estranhas, não é isto, mas um avivamento genuíno. Vai ter barulho sim, mas principalmente no inferno, para com os demônios, por vidas que levantam diante de Deus para pregar a sua palavra como ela é, para pregar Evangelho na essência, para levar esta palavra de vida àqueles que estão mortos espiritualmente, para levar este Evangelho àqueles que precisam ser ressuscitados espiritualmente. Deus é o nosso Senhor, Jeová poderoso de guerra. Jesus é aquele que veio para desfazer toda a obra do diabo, e ele vai continuar nos usando para desfazer estas obras, e é no nome dele que nós vamos vencer. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu penso que não são muitos aqui, um pico de 19, 20 irmãos, mas o suficiente. Se Deus despertar um, já valeu a pena. Se Deus despertar e levantar um, já valeu a pena. Penso que esta mensagem tem endereço. Muitos a ouvirão ainda. Não estou aqui pulando, plantando bananeira. Não estou aqui falando línguas agora. Não estou aqui agora
sendo um animador simplesmente. Não, queridos. Jesus me chamou para um compromisso com Ele na sua palavra. E eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida aí agora. Seja cheio, seja liberto. Jesus te levanta desta situação. Deus te tira desta situação. Ei, Jesus te tira da sarjeta. Ele te tira desta mornidão, desta frieza espiritual. Deus entra na tua casa, no teu lar. Deixa eu profetizar agora. Eu sinto a presença de Deus aqui, deixa eu profetizar. Jesus entra na tua casa, Jesus entra na tua empresa, Jesus entra na tua família, Jesus entra no teu ser agora e diz: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu te tomo pela mão direita. Não foi o que ele disse a Jacó? Te levanto, te sustento, te guardo. Abra a tua boca para exaltar, para glorificar. Este problema não é maior do que o teu Deus, esta dificuldade não é maior do que o teu Deus, este processo não é maior do que o teu Deus. Ei, em nome de Jesus, levanta a cabeça, você vai cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, levanta a cabeça, o diabo não vai te vencer, os demônios não vão te vencer. Maior é aquele que está contigo e aquele que está conosco. Maior é aquele que nos chamou, aleluia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra. Receba aí um avivamento da parte de Deus. Receba o Espírito Santo. Receba a glória de Deus que desce sobre a sua vida. Receba alimento que desce do céu para você, querido. Que tudo seja destruído. Toda obra do mal, tudo aquilo que o diabo vem projetando e trabalhando para a destruição da tua vida, seja aniquilado em nome de Jesus. Que você esta noite, em nome do Senhor, receba esta mensagem, receba esta palavra. E quando eu digo noite, você pode assistir de madrugada, pela manhã, à tarde, durante o dia. Mas nesse exato momento, receba esta palavra, receba a vida e receba a vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro na tua presença agora, crendo que o Senhor ouve a nossa oração, meu Pai. Olha aí, Senhor, vidas que estão me assistindo e me ouvindo agora. Eu não sei, Pai, aonde vai chegar, mas o Senhor sabe. Entra nesta casa, entra nesta família. Entra, Pai, nesse que está afastado do teu evangelho. Entra nesta vida que está no vício, das drogas, do álcool. Entra, Senhor, agora nesta vida que quem sabe está pensando em se matar, se suicidar. Meu Pai, na vida deste e desta, que quem sabe agora está passando por um momento tão difícil. Entra agora, Pai, neste que me ouve e está com câncer, está com esta enfermidade maldita, sentindo dores no corpo, está sentindo este mal-estar agora. Senhor, liberta esta vida oprimida pelo diabo, liberta esta vida oprimida por Satanás agora. Deus, a minha oração, eu sei que ela chega diante do teu trono e tem gente orando comigo agora. Deus, em nome de Jesus, traz a cura, traz a libertação, em nome de Jesus, traz o refrigério, traz alegria para este coração. Repreende esta enfermidade, repreenda este mal, repreenda tudo isto que aflige esta vida agora, meu Pai. Entra agora, desfazendo toda a obra de Satanás, meu Pai, aonde a morte, que chegue a vida, aonde a tristeza, que chegue a alegria, aonde, meu Pai, a queda, que chegue o Senhor levantando, aonde há corações aflitos, que chega o Senhor trazendo refrigério, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu levanto a minha voz em oração agora, meu Deus, ainda em tempo, Senhor, esta situação que estamos vivendo, esta pandemia do coronavírus, Senhor, toma o Brasil em tuas mãos, toma o nosso país, toma os nossos governantes, meu Deus, que todo projeto de Satanás em relação àquilo que ele veio
Rei, para tentar envergonhar, humilhar a tua igreja, o teu povo e aqueles, Senhor, que prezam pela família e pelo bem desta nação, ou sejam envergonhados. Eu vou repetir, meu Pai, oramantulai, aleluia, sejam envergonhados mais uma vez, porque há um povo que ora, há um povo que clama, há um povo que se consagra, porque crê, Senhor, no teu poder. Senhor, vira este cativeiro, reverta esta situação, meu Pai, para a vergonha do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, abençoe o ministério de Madureira, de onde faço parte, pastor, Senhor Clementino Barbosa, aqui de Guarulhos, bispo Samuel Ferreira, abençoe todos os obreiros, abençoe, meu Pai, ó Deus, eu te peço, aqueles que estão fazendo uma live agora, meu Deus, aqueles que estão se esforçando para que esta obra não pare, continue abençoando quem oferta, quem dizima, continue abençoando, Pai, aqueles que te buscam na essência de um verdadeiro e genuíno evangelho, que não usam de engano, ó meu Pai, que não usam de mentira, mas que te servem, Pai, e mesmo na fraqueza, e mesmo na falha, não tem negado o teu nome. No Senhor, abrevia esses dias, meu Pai, para que voltemos aos nossos templos, para que haja, Senhor, novamente os teus filhos congregando e esta comunhão maravilhosa. Deus, apressa-te, eu te peço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe, queridos. Obrigado pelo carinho, obrigado por me aguentar aí até agora, obrigado por estarem comigo e não me deixarem sozinho, obrigado a todos que começaram e concluíram, estão comigo até agora, aqueles que deram uma passadinha, enfim, aqueles que ainda hão de assistir, que Deus abençoe. E a minha oração é esta: Deus, manda um avivamento, Senhor, mas um avivamento que venha impactar, ó Deus, a tua igreja, a nossa nação e este mundo, para que o teu nome continue sendo glorificado. Deus abençoe, querido. Aleluia. Você que está aí até agora, digite um amém aí. Amém. Confirme esta palavra. Você pode fazer isso? Vai aí no teu celular agora, digite um amém. Oh glória. Confirme esta mensagem, confirme esta palavra. Olha aí que coisa linda. Vai digitando. Isso, querido, amém. Isso, digite o amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, viu? Chame o pastor Sandro de doido, não. Sou doido por Jesus. Mas, irmão, nada pode nos parar. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, amém? Seja no lar, seja na empresa, seja de ordem emocional, seja uma enfermidade. Grave isto no teu coração. Seja cheio do Espírito Santo. E nada vai te parar, nada. Você pode passar por dias que você vai dizer: o que é que eu estou fazendo nessa terra ainda? Não tem problema, vá em frente, aleluia. Ei, levante esta bandeira, levante esta bandeira do Evangelho. E diga como Paulo lá na frente, e nós vamos chegar lá: combati o bom combate, aleluia, acabei a carreira, mas guardei a fé. Colocou a mão no arado? Para mais não, queridão. Ei, mesmo triste, angustiado, chorando, rastejando, bora, estamos juntos nessa guerra, estamos juntos. E aqui, irmão, não tem grande, não tem pequeno. O sofrimento é para todos, a aflição vem para todos. Mas que Deus levante nesses dias líderes, cheios do Espírito Santo, com uma visão do céu, aleluia, e que preguem o avivamento, que preguem a palavra como ela é, com um coração puro e sincero, e que Deus, Ele responde-nos, tenho certeza, Ele há de nos responder, e o avivamento vai chegar. Queridos, eu sinto, deixa eu ser profeta, esse
começa a mover. Esse ano ainda, Deus começa a mover. Escute isto. Por conta não somente desta situação, mas Deus começa a mover líderes. Deus começa a mover desde o grande ao pequeno, no contexto eclesiástico, no contexto ministerial. Mas a sua obra, ela vai prosseguir e vai crescer ainda mais, porque Jesus está às portas. Deus abençoe. Muito obrigado. Simon Kellis, o homem só consegue ser grande de joelho. Lindo, é isso mesmo. Nós só conseguimos ser grandes. E no contexto, é claro, humano, né? Mas se estivermos de joelhos, porque aqui não tem grande. Grande é só o Senhor nosso Deus. Passei da hora, hein? Olha aí, falei demais hoje. Que Deus te abençoe, querido. Amém? Que Deus te abençoe. Quinta-feira, às 19 horas, estaremos na nossa igreja. Às 19 horas, tem lá uma live com culto. Alguém adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Um beijo no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham uma excelente noite, dia, manhã, tarde. Deus é conosco e isso nos basta. Amém, amados? Fiquem na paz, um beijo no coração e até a próxima, querendo Deus.